Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao meu canal novamente. Este canal que é dedicado a você que não é profissional da área da saúde, mas sempre gosta de saber novidades, gosta de ter alguma explicação a respeito das dúvidas, do tanto de informações que vocês recebem pelas redes sociais. Então, aqui eu explico para vocês, eu respondo também as suas perguntas, sempre com base na ciência da nutrição. E também eu trago assuntos relacionados, obviamente, à nutrição, à alimentação, à saúde e à qualidade de vida. Se você não está inscrita ainda aqui no canal, inscreva-se, compartilhe o nosso vídeo ao final, ajude a dar continuidade ao canal, que é um canal de utilidade pública, ok? Eu tenho recebido muitas perguntas de vocês e eu confesso que andava meio sem tempo a respeito do Mounjaro e do Ozempic. Qual é o mais potente? Por quê? Como funcionam de fato esses remédios? São remédios prescritos pelos médicos para o emagrecimento, são prescritos pelos médicos exclusivamente para tratar o diabetes tipo 2. Então, no vídeo de hoje eu vou responder a estas perguntas. Me acompanhe e fique até o final para vocês também saberem quais são os alimentos que devem ser evitados, quais são os alimentos, as estratégias nutricionais, os suplementos, inclusive, que nós profissionais nutricionistas utilizamos com o nosso paciente quando... Então vamos ao vídeo. Qual é o melhor destes medicamentos para o emagrecimento? Só para iniciar, pessoal, quem faz a prescrição destes medicamentos, o Ozempic e o Mounjaro, é somente o médico. E eles também fazem a desprescrição. Nutricionista não pode fazer nem a prescrição, nem a desprescrição. Mas eu vou explicar para vocês as estratégias e como a nutrição pode te ajudar. Vamos falar um pouco a respeito mais do Mounjaro, porque eu já fiz um vídeo, está aqui no canal, a respeito do Ozempic em uma outra época. Então reveja aquele vídeo e hoje nós vamos fazer mais um comparativo entre os dois. Pois bem, esses medicamentos eles são semelhantes, mas eles não são iguais. O Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida. Já o Ozempic, que é o mais conhecido de vocês, tem como princípio ativo a semaglutida. Os dois medicamentos são para tratar o diabetes tipo 2, mas como eles são usados para o diabetes, eles também são usados muitas vezes por médicos no processo de emagrecimento dos pacientes. E eles têm como efeito realmente diminuir o apetite. Por isso ele é tão procurado pelas pessoas. Já temos no Brasil o Mounjaro à disposição, mas também é um medicamento comprado com a prescrição médica e deve ser assim. Pois bem, ambos, apesar de terem efeitos semelhantes, como eu falei, existem algumas diferenças importantes entre eles. Os dois principais hormônios, as duas principais incretinas do corpo humano são o GLP-1, esta é a sigla, este é o nome que nós chamamos, e o GIP. Eles dois fazem parte dos hormônios considerados incretinas, ok? Esses medicamentos, tanto o Ozempic como o Mounjaro, eles são agonistas dos receptores desses hormônios, o GLP-1 e o GIP.
A sigla é essa mesma, pessoal, GLP-1 e GIP. Mas o que significa isso? Significa que estes medicamentos, eles imitam os hormônios do nosso corpo, que nós produzimos já naturalmente. O GLP-1 e o GIP. Ok, são hormônios que ajudam a controlar a fome, a controlar o açúcar no sangue e o tempo também de esvaziamento gástrico que leva a uma maior saciedade. Primeiro eu vou falar do Ozempic, apesar de já ter o vídeo no canal, e depois no Mounjaro e ao final eu vou fazer as considerações. O Ozempic, que tem como base a semaglutida, ele é agonista, então, do receptor GLP-1. O corpo humano, gente, naturalmente produz esse hormônio GLP-1. Essa semaglutida, ela tem uma estrutura que é semelhante a esse hormônio que nós produzimos. Ela se liga diretamente ao receptor deste hormônio. Mas o que é esse hormônio GLP-1? Como ele age? Bom, o hormônio GLP-1, pessoal, ele regula os processos metabólicos após a absorção de nutrientes, após as refeições, normatizando assim os níveis de glicose sanguínea naquele paciente que tem diabetes tipo 2. Essa semaglutida, ela desempenha um papel na regulação das concentrações de glicose sanguínea, então, pós-prandial, após refeições. Significa que esse hormônio GLP-1, ele é liberado só em resposta à ingestão de alimentos. As células intestinais são as que liberam o GLP-1 em resposta a esses nutrientes no trato gastrointestinal, especialmente quando se tratam de carboidratos e de gorduras. Esse GLP-1 é sintetizado pelo que nós conhecemos como células L. Essas células L estão ali no intestino delgado e estão mais concentrados ali na região do ilho, né, que é a parte final do intestino delgado, mas também no cólon, que é o início do nosso intestino grosso. Pacientes com diabetes tipo 2 já produzem por si mesmos pouco GLP-1 e a administração desse GLP-1, essa administração exógena, pode beneficiar estes pacientes. O GLP-1 no cérebro, ele serve como um neurotransmissor, vamos dizer assim, que pode aí restringir sim o comportamento alimentar do paciente. Portanto, desempenha um papel importante na homeostase, ou seja, no equilíbrio da glicose, e aumenta a secreção da insulina, que é induzida também pela glicose, e inibe a secreção de um outro hormônio que nós conhecemos como glucagon. Eu já falei sobre o glucagon também no vídeo do Ozempic. Sim, mas qual é o processo que acontece? Você come uma refeição rica em carboidratos e em gorduras. Esses nutrientes, esses alimentos depois vão chegar ao estômago e posteriormente ao intestino delgado, e essas células L, elas vão detectar a presença destes nutrientes e vão liberar esse hormônio GLP-1 na corrente sanguínea. E esse GLP-1, ele age em vários órgãos, como o pâncreas, como no cérebro, como no estômago. Para quê? Para estimular a insulina, para reduzir o hormônio glucagon, para aumentar a saciedade, atuando assim como um fator
que nos deixa mais saciados, né? Consequentemente, o que vai inibir a ingestão de alimentos, vai diminuir a fome. Acontece também uma lentificação, um retardo do esvaziamento gástrico. Então, pessoal, o Ozempic, ele é agonista do receptor do hormônio GLP-1. Bem, pessoal, essas são as considerações, assim, muito breves a respeito do Ozempic, justamente pelo vídeo que eu já postei. Mas o que mais interessa a vocês, e eu percebo isso através das perguntas que eu recebo, que vocês me enviam, é com relação ao Mounjaro, que é o remédio que está na moda, né? A gente ouve falar muito no Mounjaro e infelizmente as pessoas vêm conseguindo ter acesso ao remédio muitas vezes de uma maneira que não é a correta, ou seja, sem uma prescrição médica, sem ter um laboratório confiável, enfim, aí já entraríamos em uma outra questão. Mas o Mounjaro em si, ele tem, como eu falei lá no início do vídeo, ele tem como base a tirzepatida. O Mounjaro, ele também vai atuar no hormônio GLP-1, mas ele tem uma vantagem sobre o Ozempic, ele atua também no hormônio GIP, como eu falei no início do vídeo, a sigla é GIP. O GIP, que também é um hormônio incretina. Como ele atua nestes dois hormônios, o Mounjaro tem um efeito mais potencializado em relação à diminuição do apetite e ao controle da glicemia do que o Ozempic. Isso é, a potência para perda de peso do Mounjaro é maior do que a do Ozempic. Em pessoas também com diabetes tipo 2, o corpo também é mais resistente aos efeitos do GIP, deste hormônio. O GIP também vai ser liberado normalmente, mas ele não consegue estimular a insulina de uma forma tão eficaz. Então, na verdade, esses dois hormônios se complementam e se potencializam. Este hormônio GIP, ele é produzido no intestino delgado, principalmente ali no duodeno e no jejum, também após a ingestão de carboidratos e de gorduras. O GIP é produzido, é diferente do GLP-1, ele é produzido pelas células K. Essas células K, então, estão localizadas ali no duodeno, no jejum, que são as porções iniciais do intestino delgado. E o processo do GIP ele é bem semelhante. Porque quando você ingere alimentos, especialmente as gorduras e os carboidratos, eles chegam ao intestino, né? E esses nutrientes as células do intestino vão detectar a presença destes nutrientes, vão liberar o GIP na corrente sanguínea, né? O GIP vai chegar ao pâncreas e vai atuar sobre as células betas, estimulando assim a secreção da insulina, mas somente quando os níveis de insulina estiverem elevados. Esses medicamentos têm efeitos colaterais? Sim, é muito comum os efeitos colaterais. Claro que depende muito da particularidade do paciente, mas principalmente esses efeitos colaterais, eles aparecem nas primeiras, na verdade, semanas de uso. Por quê? Porque é uma fase de adaptação, né? E os efeitos mais comuns são náuseas, vômito, diarreia, constipação também, dor abdominal, sensação de estufamento gástrico e até mesmo refluxo. Tudo isso vai depender do
corpo do paciente, como o corpo do paciente vai responder. Estes dois medicamentos vão afetar a comunicação entre o intestino e o cérebro. Vocês já ouviram falar e eu tenho vídeos aqui no canal a respeito da importância dessa conexão intestino-cérebro. Deem uma olhadinha também, procurem o vídeo. E vai desequilibrar esse eixo intestino-cérebro. E acontecendo esse desequilíbrio, poderão surgir sim alguns sintomas, mas também não só sintomas digestivos, mas também sintomas emocionais. Então você veja assim, não há, bom, a automedicação, como eu sempre falo e friso, não deve ser feita. Sempre procure um médico, sempre procure um nutricionista. Bem, mas aonde entra a alimentação, aonde entra a nutrição para combater, para aliviar esses sintomas do nosso paciente que já chega no consultório se sentindo com todos esses sinais que eu falei? Primeiro, nós temos que dar atenção à microbiota intestinal do paciente. O que também tem a ver com o processo de emagrecimento, porque uma microbiota equilibrada ajuda no processo de emagrecimento. É possível, gente, nós nutricionistas, prescrevemos alguns probióticos para ajudar na tolerância desses sintomas. Probióticos são aquelas bactérias benéficas para o nosso intestino. E aí nós temos alguns deles que o nutricionista sabe quais são as cepas que ele vai prescrever. Alimentos também que ajudam a minimizar, a combater os sintomas colaterais são aveia, linhaça, as sementes de chia também. Nós temos vários alimentos que são fontes de alimentos, vamos dizer assim, que vão nutrir as boas bactérias. E esses alimentos também vão estimular naturalmente a nossa produção do hormônio GLP-1. Como as pessoas reclamam de constipação, reclamam de náuseas, é importante que elas também consumam mais fibras, porque como se sente menos fome, as pessoas comem menos. Comendo menos, diminui o aporte de fibras. Quer dizer, e as fibras são necessárias, bem como, gente, por comerem menos, por terem menos apetite, a hidratação pode também ficar prejudicada e é uma situação que nós chamamos a atenção do nosso paciente. A hidratação é importante, ela também vai atuar contra esses sintomas. Outros alimentos que também são recomendados, além destes que eu falei, são as gorduras boas, ou seja, o consumo de azeite de oliva, de abacate, de peixes gordurosos, enfim, castanhas, sementes de girassol também estão nesse contexto. Para quê? Para fazer funcionar melhor o intestino. E o que evitar, pessoal? Evitar, como sempre, né, na maioria dos casos, para não piorar essa inflamação, nem atrapalhar a ação desses medicamentos, os alimentos ultraprocessados, evitar o excesso de carnes vermelhas, o excesso de sal, as frituras, enfim, todos esses junk foods, né? É melhor sempre verduras, frutas, legumes. É importante que você consuma também proteínas, e as proteínas vão ajudar ainda a não haver uma diminuição da massa muscular. Elas vão te ajudar
ajudam aquele paciente que sofre ou pode sofrer de sarcopenia. Então, aumentar um pouquinho a dose de vitamina é recomendado. Uma outra situação importante é dormir bem, né? Eu já falei aqui em crononutrição a importância do sono, né? Se você dorme pouco, seu corpo vai produzir mais hormônio grelina, que é um hormônio relacionado à fome, né? Vai produzir menos GLP-1. É importante, gente, fazer uma boa higiene do sono. E para isso nós podemos inclusive usar, além de alimentos, alguns suplementos como a vitamina B12, como magnésio, como selênio, como inositol. É bom, a partir da última refeição do dia, isso é muito importante. Às vezes o profissional esquece de falar, é importante que a última refeição do dia até a primeira refeição do próximo dia haja um intervalo, um período de jejum de 12 horas aproximadamente. Ou seja, jantou, conta 12 horas até acordar no próximo dia. Passada 12 horas, faça o seu café da manhã. Isso também vai melhorar a sensibilidade à insulina. E outra coisa que não podemos esquecer, que não é a alimentação em si, é o exercício físico, a prática do exercício físico, para estimular também o ganho de massa muscular, né, gente? Porque é muito comum o paciente já chegar com sarcopenia, com uma fragilidade, com cansaço. Então, o exercício físico é mais um coadjuvante para melhorar esses sintomas, para melhorar a nossa saúde como um todo. Enfim, qual o mais potente? Minha resposta é o Mounjaro, porque ele simula os dois hormônios, tanto o GLP-1 como o GIP. O Ozempic, pessoal, ele diminui até 15% do peso corporal. O Mounjaro pode reduzir até 20%. É uma diferença. Mas lembrando sempre que tanto o Mounjaro como o Ozempic, eles não estimulam queima de gordura. Eles não aumentam, não aceleram o nosso metabolismo. E importante dizer que se você faz uso desse remédio por prescrição médica, ok, tem um período de tempo para você tomar a medicação, injetar, melhor dizendo, a medicação, porque ambos são em canetas, né? Mas depois há um reganho de peso. Então, veja, existem remédios para emagrecer, sim, existem algumas estratégias, mas a base de tudo sempre é o seu estilo de vida e a sua alimentação. Se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar a sua dieta, e aí o nosso paciente cai naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, que jamais é o que o profissional nutricionista deseja, ok? Por hoje essa foi a minha resposta, mas sempre eu digo, nessa situação de prescrição de medicamento, seja para qualquer tratamento, é o médico quem prescreve, é o médico quem faz a desprescrição. Nós, nutricionistas, ajudamos com a nutrição desse paciente, com a alimentação, na saúde dele, mas prescrição e desprescrição é somente o médico, ok? Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Nos veremos num próximo vídeo. Continuem mandando as suas perguntas aqui para o canal e eu sempre vou arranjar um tempinho para pelo menos passar aqui e dar a explicação que vocês esperam.
ok? Lembrando de novo, inscreva-se no canal, ajude o nosso canal, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês, ok? Obrigada pela disponibilidade de tempo de vocês, nos veremos em um próximo vídeo.